Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia. Esta é uma aula para a turma do terceiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, para esta aula, vocês irão precisar da apostila 2, o setor A e o setor B. Nessa aula, nós iremos fazer uma revisão para a nossa prova trimestral. Bom, nos nossos primeiros vídeos, nós começamos falando sobre algas e fungos. Então, sobre as algas, nós encontramos algas no reino Monera, e nós encontramos algas no reino protista. As algas do reino protista são eucariontes, ou seja, possuem carioteca. As algas todas são autótrofas, produzem o seu próprio alimento. E as algas têm uma importância ecológica muito fundamental para o nosso planeta. Então, sobre as algas, elas são fotossintetizantes, como nós já vimos, e elas são classificadas de acordo com a clorofila que elas irão apresentar. Então, nos nossos primeiros vídeos, eu havia passado para vocês os tipos de algas que existem, como as clorofícias, rodofícias, pirrofícias, entre outras. E importante nós salientarmos a importância ecológica. Bom, as algas, elas compõem o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar marinha, principalmente. As algas, elas são responsáveis por grande parte do oxigênio liberado na atmosfera. As algas, elas também são nitrificantes, elas fornecem nutrientes para o solo e as algas são utilizadas na alimentação. Então, alguns povos, principalmente povos orientais, costumam utilizar muito as algas na sua alimentação. Bom, é importante salientar também que as algas, elas estão presentes nos laboratórios, elas formam o agar-agar, que é um material muito utilizado em culturas, mas também nós devemos falar de alguns problemas que as algas causam, como a floração das algas, que nós já havíamos visto. As algas, elas podem se proliferar, e quando elas se proliferam no meio, elas liberam toxinas, no caso das algas vermelhas, principalmente quando elas utilizam dejetos provenientes do esgoto na sua nutrição, e elas acabam forrando, né, a superfície do espelho de água, que seja de um lago, de uma lagoa, e impede que a água penetre, impedindo também a fotossíntese de outros seres vivos, e sem a fotossíntese não tem oxigênio, e os animais branquiais que vivem na água, como os peixes, acabam morrendo pela falta de oxigênio na água. Esse processo é chamado de eutrofização. Sobre os fungos fazem parte do reino Fungi. Eles são todos eucariontes, são todos heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento, eles têm uma grande importância no ambiente porque são decompositores. Existem espécies microscópicas, como o Saccharomyces cerevisiae, e existem espécies pluricelulares que formam cogumelos, através de filamentos chamados de hifas. Eles vão formar um micélio, formando o corpo do fungo. Além da decomposição, nós podemos encontrar fungos também na composição de medicamentos, como antibióticos, como a penicilina, que foi descoberta por Alexander Fleming. Nós podemos falar também que os fungos estão presentes na alimentação, na forma de shiitake, shimeji, alguns tipos de cogumelos, champignons.
mas também os fungos são responsáveis por algumas doenças, como a micose de pele, além também de atacar alguns produtos da agricultura, como o café, o cacau. Os fungos são responsáveis pela fermentação alcoólica, eles estão presentes em fermento comestível, o fermento biológico, na fabricação de pães e massas. Ele também é importante na fermentação e produção do álcool etílico. E os fungos, eles também podem viver em simbiose com as algas, formando os líquens. Então, líquen é a associação de algas com fungos. Além dos líquens, nós podemos encontrar também as micorrizas, que é a associação de fungos com a raiz de alguns tipos de plantas. Protozoários. Os protozoários são do reino protista, eles são todos eucariontes, são heterótrofos e unicelulares. Os protozoários são classificados principalmente pelo seu meio de locomoção. Como vocês podem ver, tem a imagem de uma ameba. A ameba é chamada de risópode ou sarcodíneo. Ela se locomove através de pseudópodes, que são projeções da membrana plasmática, os falsos pés. Existem também os flagelados, como o Trypanosoma cruzi e a Giardia lamblia. Existem os ciliados, como os paramécios. Lembrando que os paramécios são seres de vida livre, eles não parasitam, não causam doenças. E também existem os apicomplexos ou esporozoários, que é o caso dos plasmódios, responsáveis pela malária. Sobre as principais protozoonoses endêmicas no Brasil, ou seja, endêmicas que atingem uma região geográfica específica. Nós podemos falar sobre a malária, que é uma protozoonose que apresenta um ciclo sanguíneo, utiliza como vetor o hospedeiro definitivo, o anófilis, e o hospedeiro intermediário é o homem. Então, ao picar a pele, o anófilis acaba passando o plasmódio, que é um protozoário apicomplexo para as pessoas. E essa doença, a malária, ela causa uma febre intermitente. Sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma infecção que é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Ele se instala principalmente nas fibras musculares do coração, do esôfago ou do intestino grosso. Ele acaba causando o aumento do órgão. E com o tempo o órgão vai perdendo, no caso do coração, vai perdendo a sua contratibilidade. É uma doença grave e ela é transmitida por um inseto chamado de barbeiro. É um tipo de percevejo que se alimenta de sangue. Também é um ciclo sanguíneo, O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, o vetor é o barbeiro, que é um inseto. A transmissão ela pode ocorrer de forma crônica, através da picada do barbeiro, mas ao picar, o barbeiro defeca próximo ao local da picada e a própria pessoa, ao coçar a pele causada pela irritação, acaba introduzindo as fezes no local dessa picada e se contaminando. Já na forma aguda, é a ingestão de alimentos crus, como por exemplo o açaí ou a cana-de-açúcar, que acabou sendo triturado com o barbeiro ou com as fezes do inseto. No caso da amebíase, é uma doença oral fecal, é causada por uma ameba, que é um protozoário sarcodíneo, um risópode, e é transmitida através de água ou alimentos contaminados com os ovos do parasita. Bom, nessa apostila nós também vimos sobre a respiração celular.
Bom, a respiração celular é um processo aeróbico que precisa do oxigênio. É utilizado a glicose, o gás oxigênio. Dessa reação química, os produtos são a água, o gás carbônico e a energia em forma de ATP, que é adenosina trifosfato. Se não tem a presença da glicose, se não tem a glicose, é possível que a respiração celular também aconteça com lipídios e proteínas que vão ser degradados, no caso dos lipídios, a ácidos graxos e glicerol, e no caso das proteínas, a aminoácidos. Bom, no caso dos carboidratos, especificamente a glicose, a respiração celular ela fornece energia. Então, primeiro ocorre o processo da glicólise no citoplasma. Da reação da glicólise é produzido ácido pirúvico, que esse ácido pirúvico, ele pode, no caso da respiração celular, ele vai ser destinado às mitocôndrias. Nas mitocôndrias vai acontecer o ciclo de Krebs, e desse ciclo de Krebs já é produzido o ATP e, por fim, acontece a cadeia respiratória, e dessa cadeia respiratória vai haver a liberação da água. Então, através desses três processos, ocorre a produção do ATP, que nós chamamos de moléculas de energia. Bom, a fotossíntese é a síntese da glicose a partir de gás carbônico e água. É um processo endotérmico, porque ele absorve a energia solar. Quem faz a fotossíntese são organismos clorofilados, como as cianobactérias, as algas protistas e as plantas, porque nesses indivíduos há a presença do cloroplasto e o pigmento, que é a clorofila. A equação da fotossíntese é a água mais o gás carbônico, que na presença da luz solar vai resultar na glicose mais o gás oxigênio. Então, a fotossíntese é a produção de alimento, ou seja, a produção da glicose. E a respiração é a liberação de energia na forma de ATP. São processos distintos. Existem as etapas da fotossíntese, uma etapa fotoquímica, que vai utilizar a luz, e a etapa enzimática, também chamada de etapa do escuro. Para que ocorra a fotossíntese, é necessário que tenha um ponto de compensação. E no caso da fotossíntese, tem três fatores que interferem, como a luz, a quantidade do gás carbônico e a temperatura. São fatores que vão interferir na reação da fotossíntese. Bom, pessoal, vocês podem olhar nessa imagem que é o ponto de compensação luminoso. Então, à noite, a respiração ela está ocorrendo de maneira mais intensa em relação à fotossíntese. De manhã, já a fotossíntese e a respiração estão no mesmo patamar. E por volta do meio-dia, quando tem uma maior quantidade de luz, a fotossíntese ela tem uma maior intensidade em relação à respiração. Proteínas. As proteínas são formadas de polipeptídeos, são formadas de aminoácidos. Os aminoácidos são formados por um grupo amina, mais um ácido carboxílico, mais um radical. Existem aproximadamente 20 tipos de aminoácidos que vão diferenciar na constituição da proteína de acordo com a estrutura que eles irão apresentar. Essa estrutura ela pode ser primária, secundária, terciária ou quaternária. Bom, as proteínas elas têm diversas funções. Ela tem a função estrutural, função enzimática, função de defesa, função de transporte.
E as proteínas, elas têm, dentro dessas funções enzimáticas, elas funcionam como catalisadores, ou seja, elas aceleram a reação química. Para que as enzimas elas atuem de maneira adequada, elas precisam ter a temperatura ótima e elas precisam também ter um pH ótimo. Por exemplo, as enzimas encontradas na amilase salivar, elas precisam de um pH neutro. Então, o pH da boca é por volta aproximadamente de 7. Já o estômago ácido clorídrico, para que haja ativação do pepsinogênio em pepsina, é necessário que o pH seja ácido, aproximadamente por volta de 2. Já no intestino, para que haja ativação das lipases, amilases pancreáticas, por exemplo, das lipases entéricas, do suco entérico do intestino, o pH deve ser alcalino, deve ser básico. Então, cada enzima ela vai atuar de acordo com uma temperatura específica e com um pH específico, que nós chamamos de temperatura ótima e pH ótimo. Em relação à estrutura, nós encontramos o colágeno, que é um tipo de proteína enzimática, como eu já falei para vocês, a amilase salivar, por exemplo. Defesa, nós podemos falar sobre anticorpos. Transporte, nós podemos falar sobre a hemoglobina. Então, as enzimas, aliás, as proteínas de uma maneira geral, são muito importantes porque desempenham várias funções. Bom, pessoal, esse é um vídeo de revisão. Todas essas aulas esses slides que foram passadas nesse vídeo de revisão, está à disposição de vocês nas aulas anteriores. Então, qualquer dúvida é só chamar no e-mail, duvidasterceiro-médio@conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.